Esse é mais um vlog filosófico. E o tema do dia é: homem é violência. Toda a estrutura social que compõe um homem é através da capacidade que ele tem de produzir violência com outros ou consigo mesmo. Mas como assim, Nicolas? Você tá ficando maluco? Não, e eu vou te provar aqui agora. Pense em um personagem, comenta aqui comenta aqui embaixo. Um personagem que seja um exemplo de homem-homem, mas pensa no maior exemplo de macho que você pode pensar, seja de quadrinho, seja de desenho, seja de série de filme. Pensa num personagem que ele é o exemplo de masculinidade, certo? Agora me diz, toda a estrutura dele é baseado na violência, na capacidade que ele tem de produzir violência ou de resistir à violência? E veja, eu tô falando produzir a violência e não precisa ser violento, mas ele tem que ser capaz de produzir. A figura dele já é uma figura que é capaz de produzir essa violência. Pensou? Veja, aqui é um negócio que eu falo assim, que é o entre Kratos e Jesus. São exemplos de masculinidade que tem por aí, que um é o macho que ele é capaz de produzir essa violência e o outro é capaz de resistir a essa violência que outros produzem. Ou seja, a figura do homem está envolta disso. A gente só respeita um homem, só dá valor a ele na capacidade que ele tem de produzir esses dois tipos de violência, seja com outros ou seja consigo mesmo. Vocês entendem? E quando a gente estende isso, ou seja, a gente pega esse respeito masculino, essa métrica masculina de poder, né, de masculinidade, através desse arquétipo, a gente vê personagens femininas que, para ter respeito, para se demonstrar fodonas, ou livres, ou impactantes de alguma forma, elas têm que parecer um homem. Veja, a gente tem a Sarah Connor, a gente tem a Ripley, a gente tem a Nancy na última temporada de Stranger Things, que na quarta temporada ela vira um homem. E é tão enraizado isso na nossa sociedade, que homem é violência, que a produção de respeito, a produção desse arquétipo masculino está totalmente voltada a isso. É só você ver, você só respeita um homem, por exemplo, um vendedor, um empresário, essas coisas, se ele tá nesses arquétipos, mano. Se ele tá nesses arquétipos. Ou seja, da violência constante. Então, o homem, ele é criado com isso. Ou seja, homem não chora, homem não reclama, homem não tem vontade, homem tem que ser provedor, guerreiro, protetor da sua família. Ou seja, o homem, ele é criado para ser essa violência encarnada com outros e consigo mesmo. Ele tem que ser não só essa violência, ele tem que ser capaz de produzir essa violência. E a gente pensa assim, tá, tudo bem, ser homem é violento. Deu pra entender, Nicolas? Eu entendi que a violência é subjetiva, física, moral, emocional e tudo mais. Porque o homem precisa ser essa figura. Mas o homem não cansa disso? Aí que tá, ele cansa. Porque essa figura violenta é uma figura, principalmente, que a gente tem que bater aqui na tecla para entender o masculinismo, que é o sacrifício. Essa imagem, esse homem, ele é da imagem do que se sacrifica. Ou seja, do herói. Aquele que vai lutar pela sua família, independente se tá cansado ou não. É a imagem daquele lá que vai ser violento, não importa se ele quer ou não. A imagem do homem que tem que fazer o que tem que fazer. Ah, mas ele chora? Não, ele não chora. Ah, mas ele reclama? Não, ele não reclama. Ah, mas ele pode falhar? Não, ele não pode falhar. Isso que vocês não entenderam. Essa é a questão da violência. A violência do que o homem, ele tem que ser um herói, uma máquina. Ele não pode ser nada além disso. E isso exerce um problema na nossa sociedade. Porque enquanto o homem tem essa figura do sacrifício, a mulher, ela por sua vez, ela tem a figura da que vai cuidar,
desse homem que se sacrifica. Ou seja, ela vai ser responsável por fazer com que esse homem seja acolhido, que esse homem ganhe os louros porque ele saiu para trabalhar. Ou seja, ela que tem que cuidar da casa, ela que tem que cuidar dos filhos, ela que tem que dar prazer pro homem, ela que tem que alimentar o homem e ser responsável pelo bem-estar do homem. Porque o homem, ele já fez o trabalho dele, que foi sofrer violência constante de ser homem. E é aqui que a gente começa a entender o masculinismo. Porque os tempos mudaram. A gente pode seguir uma linha antropóloga e até biológica, falar que a figura do homem é essa mesmo, porque o homem tem mais capacidade física, ou seja, ele tem que proteger a mulher, ele tem que caçar e enfrentar o leão, porque se ninguém fizer, não tem mais humanidade. Então a gente tem esse arquétipo, sim. Porém, hoje a gente vive em uma sociedade onde a gente não precisa mais sair para caçar, onde a gente não morre a qualquer momento para um leão. Ou a gente tem comida no mercado. É claro, as nossas dinâmicas de trabalho são parecidas, mas só que a nossa sistema capitalista de produção não mais sacia facilmente com a sua força de trabalho. Ou seja, o homem que antes era provedor, que ele tinha que trazer toda a comida para dentro de casa, tinha que trazer tudo para dentro de casa, agora já não mais consegue sozinho. E mais, mulheres agora deixam de ser colocadas nesse ponto de serviçal, ou seja, as mulheres que antes eram vistas como não humanas, porque elas eram colocadas no lugar de apenas servir o homem que se sacrifica. Elas agora têm direitos, e ainda bem. E elas agora existem, e ainda bem. E elas estão ocupando os mesmos cargos que os homens. E lembra que eu falei lá no começo que a ideia do homem é a ideia do homem que se sacrifica, porque ele tem que sofrer violências diárias, e violências diárias de ser homem, porque eles têm que ficar reforçando o tempo todo essas violências, que eles têm que ser os provedores e quem se sacrifica. Esses homens que começam agora a chegar em casa e ver que sua mulher também está trabalhando, em vez de estar cozinhando e limpando, ver que agora mulheres não querem mais ser serviçais, mulheres que agora não querem mais ser submissas. Esses homens que tinham esse papel acabam ficando ressentidos. Ressentidos porque eles ainda continuam se praticando violência num mundo onde não precisa mais. Num mundo onde eles podem questionar o que fazem eles homens. Então, aquela régua que a gente tinha conversado no começo desse debate aqui, sobre como medir a masculinidade de um homem, ela não faz sentido. Por mais que a cultura pop, a sociedade continue batendo martelo nesse homem que se sacrifica. Por quê? Porque essa imagem do homem heróico, como diz Foucault em Vigiar e Punir, é importante para a manutenção do Estado. Por quê? Porque em momentos de crise, eles precisam de alguém que esteja disposto a matar e morrer. Como é essa figura masculina? Eles precisam de uma figura que se sacrifica. Ou seja, a gente tem uma manutenção constante, cultural, desse homem violento, enquanto na nossa sociedade ele não faz mais sentido. Não faz mais sentido. O que está gerando ressentimento masculinista e movimentos que nem Red Pill, que nem Incel. Faz sentido para vocês? Porque é muito difícil para esse pessoal questionar o que é masculinidade, o que é ser homem. Porque é a mesma coisa de você foi educado a vida inteira para ser de uma forma. Aí quando você se dá conta, você vê que na verdade você tá sendo o vilão. Mas você foi ensinado que isso é ser herói. Mas na verdade agora você tá sendo o vilão. Em vez de questionar a si mesmo e quem o ensinou e quem produziu essa masculinidade em você, você se volta para quem tá questionando, e é uma coisa que não faz sentido. E é por isso que eu digo que o homem moderno está em crise, porque a imagem da masculinidade enquanto violência tá perdendo força, tá perdendo tração. E ao mesmo tempo, forças conservadoras buscam manter esse homem
violento, que se sacrifica, sei lá. E eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque não é só esse sacrifício, essa violência que produz um homem. Não é só isso. E a gente tem que começar a pensar em como elaborar melhor o nosso conceito de masculinidade. Bom, e esse foi mais um aforismo meu. Deixa um like, comenta a sua opinião. Eu quero ouvir sua opinião, vamos debater, minha gente. E segue pra mais. Foi um prazer ter você comigo até aqui. E até o outro dia.